Olá, meus queridos irmãos, amigos, graça e paz. Meu boa noite para você, que nos dá a alegria de participar conosco desse estudo bíblico. Nós estamos estudando o primeiro livro dos Reis e, com muita alegria, chegamos até o seu lar para te levar essa mensagem de esperança, essa mensagem de Deus, contando um pouco das histórias do povo de Israel. E lá no capítulo 16, nós vamos hoje estudar o capítulo 16 e o capítulo 17. Capítulo 16 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes de sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa, na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa e ao que fez ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Olha só, seguir maus exemplos não traz benefício a ninguém. Seguir maus exemplos só traz consequências danosas para a nossa vida. Todos aqueles que seguiram bons exemplos foram bem-aventurados, bem-sucedidos na sua vida. Mas os que seguiram os maus exemplos deixados por qualquer pessoa, estes se deram mal e sofreram as consequências dos seus erros. Baasa foi um homem que poderia ter tido uma vida tranquila de paz, e também aqueles que com ele viviam ali naquele lugar. Que coisa terrível! Os que morrem na cidade serem comidos pelos cães, e os que morrem lá nas plantações serem comidos pelas aves. No verso 8, nós vamos encontrar a conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza.
Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado em seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa, os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Elá, e tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri e todo o Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Olha só, mais uma situação delicada que nós encontramos aqui, né? Não vale a pena viver no pecado. Não vale a pena pecar contra Deus. Não vale a pena andar nos caminhos errantes desta vida. O pecado nos traz consequências danosas. E aqui nós vemos aí um rei, uma pessoa que não tinha nada para reinar, mata o rei e assume o reinado em seu lugar. E 7 dias depois ele é morto também. Irmãos, aprendamos lições maravilhosas dessas que aqui a palavra de Deus nos dá. Agora vamos ver o final do capítulo 16. Onri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou em um monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades, quanto ao mais dos sucessos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Olha só, uma das coisas terríveis que acontece com o povo, que fala do pecado, aqui fala
de fazer aquilo que não agrada a Deus, mas vaidades. Essa palavra define tudo. Às vezes as pessoas ficam vaidosas por uma posição simples que encontram, que ocupam na vida social de uma cidade, de uma população. Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Vejamos o resto, a partir do 29. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Observemos um detalhe. Cada rei que assume esse reinado em Israel é pior do que o anterior. Desagrada mais a Deus do que desagradar ao rei anterior. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu o quê? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor de Israel, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então nós vemos lá profecias lá atrás, agora sendo cumpridas. Homens maus desagradando a Deus. Quantas pessoas hoje têm desagradado a Deus? As consequências são terríveis. Capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porém não tinha havido chuva na terra. Nós vamos ver agora consequências que o povo sofre. E Deus usa o profeta Elias para trazer essas palavras. E Deus manda que Elias se esconda para não ficar à exposição daqueles homens que poderiam mover qualquer ataque contra ele pelas suas palavras rudes. E Deus manda que os corvos alimentem a Elias, e assim aconteceu. Versos 8 em diante. A viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse:
traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe falou, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha nunca acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo profeta Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele respondeu, dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias, vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que diferença a vida de Elias com a vida dos reis que nós citamos aqui nesses 2 capítulos. Homens que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Elias, o profeta de Deus, agora vem em nome de Deus, e Deus dá a ele instruções, ele obedece às instruções de Deus, ele faz como Deus havia mandado. E nós vemos aqui, sendo ele sustentado pelos corvos, depois Deus o manda a outro lugar, onde ali havia uma viúva, e essa viúva o sustentaria. Ele pede a ela que lhe dê alimento, e ela responde, o que eu tenho não dá nem para mim, meu filho, vamos comer e morrer. E Elias diz para ela, eu te peço, o meu Deus disse para você fazer, mas primeiro dá para mim um pedaço de bolo. E ela então disse, eu vou fazer conforme o teu Deus falou. Obediência. E ela fez, e Elias comeu. E Elias disse para ela, o Senhor Deus disse, na panela não faltará farinha, e na botija não faltará azeite. E realmente eles comeram aquele bolo. E ela pôde fazer bolos, pães por muitos dias, e eles comeram por muitos dias, até o dia em que o rio secou. E aí não teve mais como acontecer. Deus dá a sua palavra. A nós, servos, cabe obedecer. Aquela mulher, conhecida como a viúva de Serepta, ela viu em Elias, um homem de Deus, obedeceu a palavra de Elias, e termina o capítulo 17. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Que nós possamos, queridos, viver de uma maneira que agrade a Deus,
e que as pessoas possam ver que a palavra de Deus na nossa boca, ela é a verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Duas situações diferentes nós vimos, e o mundo tem atravessado essas situações. O mundo tem andado mal aos olhos do Senhor. O mundo tem feito coisas que desagradam ao Senhor. Os homens têm sido rebeldes contra o Senhor. Mas os teus servos, estamos aqui para anunciar a tua palavra de verdade. A tua palavra é a verdade. E que as pessoas possam ver em nós, os teus filhos, assim como aquela viúva viu em Elias, um homem de Deus, um homem que falava as verdades de Deus, um homem que andava segundo os propósitos de Deus. Que nós possamos também assim fazer, aprender da tua palavra e viver conforme a tua palavra. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias da tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O hino 521 é um hino muito bonito. Vou tentar cantar um pouquinho dele. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vi Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças e em meio seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. E assim, Hosana ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim, queridos, terminamos mais um momento estudando mais uma porção da Palavra de Deus. Desejamos a todos uma noite de paz, de descanso, e que amanhã cedo possamos trazer para você a reflexão da manhã. Não pudemos fazer isso porque toda a região esteve em problemas com a questão da internet, mas se Deus quiser, amanhã será um outro dia, um novo dia. A todos, uma boa noite na paz do Senhor. Amém.